que você faz quando recebe uma boa notícia? Assim, não apenas uma boa notícia, mas uma notícia extraordinária, de algo maravilhoso acontecendo a você. Se você é como a grande maioria das pessoas, você corre procurar alguém para compartilhar. Você não consegue guardar para você. Ao contrário, você quer gritar bem alto para todo mundo ouvir que você é abençoado. É ou não é assim? Agora, responde para mim. Você se lembra daquele tempo em que você conheceu a Jesus como seu Salvador? Você se lembra de como seu coração queimava ao pensar na obra maravilhosa que Deus realizou em seu favor? Você se lembra que você não se aguentava e tinha que contar aos outros a notícia desse tão grande amor? E é claro que tinha que ser daquele jeito. Afinal, aquela era a melhor notícia que você havia recebido na vida. A melhor notícia de todos os tempos. A verdade sobre o amor e o perdão de Deus não é algo para se guardar. É notícia para compartilhar. Foi assim com você e foi assim também com todos nós. Assim que nós nos entregamos a Cristo, a glória do Evangelho encheu os nossos corações e a nossa visão. E tudo o que nós queríamos era contar ao mundo a respeito. E com isso, nós éramos exatamente o que Deus nos chamou para ser. Missionários, evangelistas. Missionários por estarmos sendo enviados por Deus para fora da nossa zona de conforto. E evangelistas por estarmos sendo enviados para nenhum outro propósito, senão para anunciar o Evangelho da glória de Cristo. Deus mesmo fez com que os nossos corações se inflamassem pelo Evangelho e fez de nós pescadores de homens. Mas pode ser que tenha acontecido a você o que frequentemente acontece aos discípulos de Cristo. Com o tempo, a paixão pela glória de Deus diminui e a fascinação pela obra redentora de Cristo se desvanece. Como consequência desse esfriamento, o cristão se esquece de que ele é um missionário, o evangelista, o enviado de Deus ao mundo. E o interesse em testemunhar de Cristo acaba ficando de lado. Por que isso acontece? Por que colocamos em segundo plano aquilo que deveria ser central em nossas vidas? Como é que o nosso coração silencia uma notícia tão envolvente e tão vibrante quanto a nova do Evangelho? Uma das razões que nos fazem deixar de anunciar o Evangelho é o desânimo. Isso acontece quando nós percebemos que nem todas as pessoas consideram o Evangelho como novas assim tão boas. São muitas as pessoas que desprezam abertamente a mensagem do Evangelho. E muitas até se declaram ofendidas por seu conteúdo, por causa do modo como ele confronta o orgulho humano. O fato é que a mensagem do Evangelho é constantemente rejeitada. E nós, como mensageiros, nos sentimos rejeitados com ela. E é aí que vem o desânimo. E nós deixamos de pregar o Evangelho por medo de mais rejeição. Além do desânimo, tem também as distrações da vida cotidiana, que competem por nosso tempo e atenção e roubam do evangelismo o lugar no centro de nossas vidas. O Evangelho continua sendo importante para nós. Continuamos sabendo que foi pelo seu poder que fomos resgatados da situação miserável em que nos encontrávamos. Mas o seu anúncio já não é mais assim tão urgente. Há outras coisas que consideramos que precisam ser feitas. E o evangelismo deixa de ser o nosso dever mais urgente, passando a ser apenas mais uma atividade entre outras, que podem ou não ser feitas. Ainda há outro fator que muitas vezes nos desvia dos propósitos de Deus, que é a terceirização da tarefa. Essa acontece por causa de uma visão distorcida em relação a quem é a igreja. Veja bem, nenhuma pessoa é igreja sozinha, porque a igreja é o povo de Deus. É a reunião de todos aqueles que estão sendo salvos por Deus. Mas a igreja é também o corpo de Cristo. E assim como o corpo é formado de muitos membros, a igreja é formada de indivíduos. Deus nos chamou para ser seu povo, mas Ele nos chamou de modo pessoal e individual. Assim como Ele nos comissionou individualmente para sermos testemunhas de seu Filho. O que precisamos entender é que não dá para passar para outros aquilo que Deus preparou para nós.
ninguém será salvo em nosso lugar. Ninguém passará a eternidade com Deus em nosso lugar. E ninguém pode cumprir a tarefa que Deus nos deu em nosso lugar. Testemunhar de Cristo ao mundo é a tarefa que Deus deu à sua igreja. Mas a igreja somos eu e você. Então essa tarefa é para mim e para você. Como vimos, infelizmente não é difícil negligenciarmos a tarefa que Deus nos deu. Se não tomarmos cuidado, aquela chama ardente pelo Evangelho de Cristo pode diminuir ou mesmo se apagar, nos fazendo ficar acomodados em nossa zona de conforto. Ou pior, podemos ficar calados, até mesmo em nossa zona de conforto. Mas o nosso Deus é muito bom. Deus não desiste de nós. Ele jamais desistirá de completar sua boa obra em nós. Por isso, ainda que a chama da nossa paixão pelo Evangelho de Cristo tenha diminuído, ou mesmo que tenha se apagado, Deus está pronto não apenas para reavivar essa chama em nós, mas para fazer uma grande labareda, que novamente nos impelirá a compartilhar com o mundo o seu amor. Tudo o que precisamos é dispor nossos corações nas mãos de Deus. E Ele nos dará poder para voltarmos a testemunhar com ousadia, sem desânimo, sem distrações e sem deixar para outros a tarefa que é nossa. Não podemos deixar essa chama se apagar. Vamos buscar socorro em Deus. Ele com certeza terá prazer em nos ajudar. E aqui vai o desafio para essa semana. Tire um tempo para avaliar seu coração diante de Deus. Se o seu coração ainda arde de paixão pelo Evangelho de Cristo, agradeça a Deus por isso e peça a Ele que te ajude a permanecer firme no compromisso de ser sua testemunha. Mas se por alguma razão essa chama diminuiu ou mesmo se apagou, clame a Deus por sua graça e peça a Ele para reavivar seu coração. Relembre a obra redentora de Cristo em seu favor. Reviva o fato de que essa foi a melhor notícia que você recebeu na vida. E peça a Deus que te anime a compartilhar essa notícia com o mundo. Que Deus mantenha nossos corações aquecidos com amor pelo Evangelho de seu Filho. E que Ele prossiga nos enviando ao mundo como suas testemunhas.